Salmo número 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no Senhor confio. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda, para atirarem as ocultas aos retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia ao que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre, um vento abrasador será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Versículo de número 3, vamos ler o versículo de número 3, toda a igreja. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Uma vez mais, 1, 2, 3. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Queira tomar o seu assento? Eu quero compartilhar alguma coisa aqui hoje nesse salmo, e eu trago aqui o tema: fundamentos sob ameaça. Fundamentos sob ameaça. Meus irmãos, se nós quebrarmos uma parede desse templo, não muda nada. Se você chegar na sua casa ou onde você estiver e tirar alguns tijolos, não muda nada. Porque nós podemos tirar muitas coisas de uma estrutura e ela não vem abaixo, ela não cai. Mas quando nós mexemos no fundamento, quando nós mexemos na base, no alicerce, quando nós mexemos naquilo que sustenta, aí tudo cai. Nós poderíamos escolher qualquer parede dessa aqui e tirar. Nós poderíamos até furar essa laje aqui para cima. Mas se nós começarmos a tirar colunas que estão baseadas em fundamentos, debaixo de cada pilar desse aqui, tem um buraco de 6 metros de altura. E lá no fundo, tem uma sapata de 2 metros por 2 metros. Só para você ter uma ideia. 6 metros aqui embaixo, tem uma sapata, uma pata de elefante, de 2 metros de largura, quadrada, né, toda quadradinha, e ela desce, e ali tem uma estrutura de ferragem que sobe, e algumas colunas dessas vão até lá no teto. Elas estão ligadas nos fundamentos. Se nós começarmos a explodir esses fundamentos, a estrutura cai. Vai começar a aparecer algumas rachaduras, vai começar a ter um empeno para um lado, a estrutura vai torcer. O primeiro vento que bater num paredão desse aqui, não vai aguentar, porque o que sustenta toda a estrutura são os fundamentos. Amados, fundamento fala de princípios. Fundamentos falam de princípios. E nós, a exemplo de uma obra como essa, a exemplo de uma casa, de um prédio,
nós também estamos construídos em cima de fundamentos. Uma pessoa desequilibrada. O que é uma pessoa desequilibrada? É uma pessoa que não tem fundamento. É um vento que sopra para cá, ela vai. Quando o vento assopra para cá, ela vem. Ela não tem base, ela não tem firmeza. É uma pessoa que não tem princípios. O ser humano precisa de princípios. Nós não vivemos de aparência. Aliás, eu tenho pena de quem vive de aparência. E eu tenho mais pena daquelas pessoas que querem ter uma aparência acima do que não é e vivem de aparência. Porque quem vive de aparência sofre muito. Ele não tem base. Ele está na areia. Ele está em cima da lama. Agora, aquela pessoa que tem princípios, é uma pessoa que tem valores, é uma pessoa que diz o seguinte: olha, eu negocio isso daqui, eu vendo isso daqui, eu até boto isso aqui numa mesa de negociação, mas aqui são princípios. Diga assim: princípios são inegociáveis. Amados, princípios são aquelas coisas ou valores que nós não podemos abrir mão. É aquilo que nos mantém de pé, é aquilo que mantém a gente vivo até o último suspiro, quando formos para a eternidade. É aquilo que não faz com que eu pegue o meu carro e jogue numa ribanceira. Princípio é aquilo que faz com que eu não me entregue a uma vida de imoralidade, porque eu tenho princípios, por mais tentado que eu seja. Então, princípio é aquilo que dá sustentação. Princípio é fundamento. Uma família, uma pessoa que não tem princípios, ela não tem valores. E infelizmente essa geração pós-moderna é uma geração que tudo pode, é uma geração que vale tudo, é a sua verdade, é a minha verdade, é uma verdade relativa, não é uma verdade absoluta. É uma sociedade onde cada um vive e tudo bem, ok, parabenzinho para você, é isso aí mesmo, curti, não é? Palminhas, tudo vale, tudo pode. Onde nós não temos princípios e em alguns casos, quando tem, alguns têm vergonha de defender os seus princípios, de dizer não, eu não acredito nisso, eu não posso concordar com isso, eu até teria interesse nesse negócio, mas isso aí fere os meus princípios. Deixa eu te perguntar, não responda, a não ser para você mesma, para você mesmo. Você tem princípios de vida? A sua vida está fundamentada em quê? O que te sustenta de pé? A fé? A verdade? A palavra de Deus? O que é um fundamento para a sua existência aqui na eternidade? O que você coloca como sendo algo que não abro mão? Isso aqui eu não vendo, isso aqui eu não troco, porque no dia que eu trocar, eu caio, meus valores acabam. Amados, honradez, justiça, o que são princípios? Eu ia ganhar uma grana violenta, mas se eu fizer isso, eu quebro o meu princípio de falar a verdade. Então eu vou ficar no prejuízo, mas eu não quebro o meu princípio. Eu ia me dar bem, porque a minha carne e o meu olho cobiça, mas se eu fizer isso, eu vou quebrar o meu princípio que família é projeto de Deus. E se eu quebrar fundamento, a casa cai, porque a sociedade está um caos. E irmãos, porque o homem está perdido?
Porque as pessoas estão envolvidas com esoterismo, com satanismo, com comunismo, porque as pessoas estão envolvidas com ideologias malucas, porque elas se entregam a drogas, porque elas estão acabando com a vida em vida, por quê? Não tem princípios. Qualquer coisa vale. Eu danço conforme a música. Para mim, qualquer jeito tá bom. Nós, como igreja, nós precisamos entender que nós temos fundamento, e o principal deles, a Bíblia chama de pedra de esquina, é Jesus Cristo, Salvador eterno, amém? Quem aqui está em Jesus Cristo, Salvador eterno? A Bíblia diz que Jesus é a pedra da esquina. Você sabe o que é pedra de esquina? Pedra de esquina? Hoje em dia, vem uma máquina aqui, e faz um buraco desse aí rapidinho, põe aquele trado, né? Vai lá embaixo. Um profissional desce, vai lá e faz tudo rapidinho, bota concreto, armado, ferro e tudo rapidinho. Há 2000 anos atrás não era assim. Sabe quais eram os fundamentos há 2000 anos atrás, quando o Novo Testamento foi escrito? Eles colocavam pedras. O fundamento era só pedra. E não precisa ir a 2000 anos, há bem pouco tempo era assim. Aquelas casas com portas de madeira, janelão de madeira, você olha ali, são pedras colocadas, e algumas delas colocava pedra acima do chão e colocava um porão de madeira. Quem já viu isso aí? Pedra. Agora, a maior pedra, escuta aqui, o maior fundamento, aquela pedra que ia dar sustentação para toda a casa, eles não colocavam ela no meio da parede, eles colocavam ela no canto, na esquina, porque essa pedra amarrava uma parede para lá e outra para cá. A pedra de esquina era a principal, era a maior. A pedra de esquina era aquela que sustentava toda a casa. E a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, e muitos tropeçam nela e caem, porque não conseguem ficar firmado em Cristo. Irmãos, o primeiro fundamento nosso que está sob ameaça é a fé em Jesus Cristo, o Senhor. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Querem tirar a pedra de esquina. Por que não tira a parede? Por que não tira uma telha? Por que não tira um tijolo? Porque põe outro no lugar. Mata um crente, nasce 10. Fecha a porta de uma igreja, irmão, abre 100 igrejas. Tirar a parede não resolve. Tira Jesus, tira o fundamento, acaba com o cristianismo. Esse povo aí é tudo fundamentalista, tem que acabar com essa igreja fascista. São fundamentalistas, porque nós queremos andar nus na rua e eles não deixam. A gente quer entrar num templo evangélico e fazer o que quiser lá dentro, e eles são contra. A Bíblia diz que enquanto o povo de Deus estiver aqui na terra, o espírito do anticristo que já reina não terá liberdade, porque a igreja tem o Espírito Santo de Deus, e ela não se sujeita a viver sem a pedra de esquina que é Jesus Cristo, o Senhor. Não pode viver sem Jesus, irmão, sem a palavra de Deus. Não podemos ceder, não podemos recuar, precisamos posicionarmos como igreja, como cidadão, como brasileiros. Fundamento sob ameaça. Qual o primeiro? O principal, o de esquina, não é? Quebram, chutam, fazem coisas que não são dignas de serem faladas nesse microfone. E você sabe disso, não é? E nós não podemos calar. Isso aqui não é politização, não. Isso aqui é palavra de Deus. Porque quando os fundamentos são destruídos, o que adianta o justo? Já era.
foi destruído. É melhor eu e você empunharmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e defendermos em oração, no campo espiritual, mas como cidadão. Não, isso aqui não vou me calar. Se Deus permitir para provar o país, paciência, vamos suportar. Agora, irmãos, para que deixar destruir fundamento? Para que deixar arrancar pedra de esquina? Estão querendo destruir o fundamento da moral. Da moral. Tudo pode, e a imoralidade. Estão querendo destruir o fundamento da família. Querem destruir o fundamento da fé. E se eu como sacerdote, eu como pastor, não puder pregar uma verdade dessa aqui, irmãos, o que mais que eu vou pregar? Fantasia? Utopia? Quando vier a dificuldade, aqueles que não ouviram não poderão reclamar, porque souberam do que tinha que ser feito e não fizeram. Amados, esse salmo aqui é um salmo de Davi, e de alguma maneira Davi é confrontado nele. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, que eu já quero caminhar para o final aqui para a gente orar. Os fundamentos estão sob ameaça, não se engane. Fundamentos estão sob ameaça, e nós precisamos ocupar e fazer aquilo que nos é devido em oração. Irmãos, o versículo 1 do Salmo 11 diz assim: como então vocês podem me dizer? Olha o que diziam para Davi. Olha o que diziam para Davi: fuja como um pássaro para os montes. Fuja como um pássaro para o... Olha, vai embora, porque aqui não tem lugar para vocês. Davi, você já era. Não tem lugar, foge. Vai para outro lugar, porque nós vamos dominar isso daqui. Davi diz assim: olha, eles diziam para mim, fuja como um pássaro para os montes. Aí fala por quê, não é? Por quê? Versículo 2: porque os ímpios armaram o seu arco com as flechas na corda. Olha aqui, irmãos, o ímpio, ele já pegou o arco, preste atenção, já colocou a flecha na corda do arco e já esticou a corda do arco. O ímpio, ele já armou a flecha. Agora o pior vem aqui. O ímpio preparou os seus arcos, colocaram as flechas contra as cordas para as ocultas. Numa outra versão fala para as sombras. Irmãos, o ministério da mentira e do engano existe desde o Éden. Olhem aqui para mim. A arma principal de Satanás é a mentira. Como que ele fez Eva cair? Olha que fruto bom, desejável. Se você comer, você vai ser como Deus. E Paulo diz lá em Coríntios: eu temo que da mesma maneira que Satanás enganou Eva, engane vocês também. Satanás é mentiroso. O reino das trevas, ele age na sombra. Você acha que ele vai botar? Não. Faz uma coisa social aqui, faz um negócio mais ou menos ali, e vai. Mas ele age às ocultas, nas entrelinhas. É ali que está a maldade. A flecha já está no arco. E o alvo? O povo de Deus. Olha aqui o que continua dizendo: para atirarem nos retos de coração. Para atirar no povo de Deus. Para destruir os fundamentos que nós acreditamos. E se nós não pelejarmos, olha aqui, irmãos, se nós não pelejarmos, nós vamos ver as coisas acontecerem, em oração, com atitude, não é? Posicionando diante de nossa família, das pessoas,
mostrando que nós temos fundamentos, porque o reino das trevas age na sombra. E qual que é o alvo da flecha dele? Os retos de coração. Ele quer destruir o povo de Deus. E aqui continua ainda no versículo 3: quando os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? Depois que já aconteceu, é sofrer a consequência. O ímpio, ele tem esse ideal desde o início. Satanás tem aquele que milita do lado dele, e o povo de Deus anda na direção do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então nós não podemos nos iludir. O mal está com a flecha apontada para o coração dos retos de coração. Isso é óbvio. E depois que caiu, já era. Mas eu acho bonito, porque o salmista não para por aí. Ele fala: a flecha está apontada para o nosso coração. Se o fundamento cair, já era. Só que o início do capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: no Senhor eu confio. No Senhor eu me refugio. Em que você confia? A sua confiança está em quê? Onde está a sua confiança? Na economia? Numa cor partidária? A sua confiança está em deixa acontecer? Aqui o salmista diz: olha, o ímpio está com a flecha apontada para mim, e ele quer destruir o meu fundamento, mas tem um detalhe, eu confio em Deus. Quantos confiam em Deus aqui? De verdade, eu confio em Deus. Pastor, eu confio no Senhor. E o versículo 4, o salmista continua dizendo assim: o meu Senhor está no seu santo templo, assentado sobre um trono nos céus. Sabe o que é isso? O trono de Deus está acima de todo trono. O ímpio coloca a flecha na corda e mira no coração do reto, mas Deus está lá em cima olhando tudo isso. E irmãos, nós precisamos sim de sermos espirituais e de confiar no Senhor. Aqui o texto fala que Ele está lá no trono dele nos céus, e os olhos dele observam tudo. Os olhos de Deus examinam os homens. E o versículo 5, olha aí na sua Bíblia: o Senhor prova o justo e o ímpio. Todos nós somos provados. Tem luta aqui, tem luta lá, não é? Problema, irmão, enquanto eu e você estivermos vivos, nós vamos ter problemas. Aqui diz que Deus prova o justo e Ele prova o ímpio. Você vai lá e o diagnóstico deu ruim para você, aquilo que você queria não deu certo. Prova, luta, Deus prova. As adversidades vêm tanto para o justo como vêm para o ímpio também. Mas só que aqui diz o seguinte: o Senhor prova o justo e o ímpio. Só que Deus faz justiça. Ele vê, Ele sonda o coração. Preste atenção aqui. Ele vê, Ele sonda o coração, Ele prova todos, só que Ele julga. O versículo 6 é o juízo de Deus para os ímpios. Deus fará chover brasas ardentes e enxofre sobre os ímpios. Olha que coisa! Deus fará chover brasas de fogo e enxofre. Hoje, a anarquia pode rir, a imoralidade pode ter o seu prazer, a Babilônia pode ter farol de alegria, eles podem até zombar de nós, podem até apedrejar nossas igrejas, eles podem rir de você que é crente, pode, não é? Eles podem, só que haverá um dia que o juízo de Deus vai chegar.
Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Haverá um dia que o juízo de Deus vai chegar. E sabe qual é o juízo sobre eles? Chuva de brasa, de fogo e enxofre. Você lembra de alguma cidade que choveu fogo e enxofre? Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi tão terrível, e você sabe do que eu estou falando, que Deus disse: eu não vou suportar isso aí mais não. Olha aqui para mim, irmãos, todo pecado é pecado contra Deus, contra alguma coisa, mas a homossexualidade, deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui, a homossexualidade, masculina ou feminina, além de ser um pecado contra Deus, ele é um pecado que desonra o ser humano e o próprio Deus. Por quê? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que quando o homem chega nesse nível, é uma desonra tanto para o homem como para Deus. E não está certo isso. E se nós não pregarmos isso, se nós não ensinarmos os nossos filhos dentro de casa, se nós não verificarmos o jogo que ele está jogando, o coleguinha na escola que ele senta junto, o jeito dele fazer a vida acontecer, irmão, vai ser mais um. Quando uma planta nasce, olha aqui para mim, uma plantinha nasce, você vai lá, põe uma varinha de assapeixe e ela conserta. Depois que ficou grossa, já era. Já era. Não, a criança escolhe. Ainda dizem mais, tem que experimentar. Porque ele experimenta e se gostar, podem zombar de Deus à vontade. O dia do juízo, fogo e enxofre. E não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Fundamento, fundamento. Hoje tem igreja disso, tem igreja daquilo, irmão, e está uma coisa esquisita. Mas o dia do juízo chegará. E a Bíblia diz que uma vez mais vereis a diferença do que serve a Deus e tem princípios, e do que não serve a Deus e não tem princípios. O juízo do ímpio está aqui. E aqui é o adúltero, é o mentiroso, é o efeminado, é o sodomita. Tudo está aqui no versículo 6. Aqui, irmãos. Aqui. Olha que coisa terrível. Misericórdia. Deus fará chover brasa ardente de fogo e enxofre, vento ressecante. Dá um cutucão em cima e fala: irmão, misericórdia. Fala: tô fora, tô fora, tô fora. Eu quero é santidade, santidade ao Senhor. Cuidado com a carne, cuidado com o desejo, cuidado com o prazer. Deixa eu te dizer uma coisa, ser tentado não é problema, ser tentado é ser tentado, agora não pode é cair em tentação. Rapaz, olha que grana fácil, eu ia resolver minha vida com essa, não, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, pronto, fui tentado, mas sai fora. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre. Será o quê? Corra. Escuta. Aleluia. Vamos todos. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma.
pedra de esquina. Amém, amados? Tentado não cedas, não volte atrás, não seja mais um. Eu tenho o sangue de Jesus na vida. Quem tem o sangue de Jesus aí? Fala, irmão, a pedra de esquina vai ficar na esquina, porque eu sei que o meu Redentor vive. Pastor, a irmã fulana caiu, o Beltrano desviou. Irmão, a Bíblia fala que pode cair 1000 de cá e 10.000 de cá. 11.000 pode desviar, você não. 1000 cai de cá, 10.000 de cá, mas eu permaneço inabalável, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Acharacantarabahai. Fundamento sob ameaça, e o juízo de Deus virá, irmãos. Agora, nós não estamos apegados em Deus por medo do juízo. Nós estamos apegados em Deus pelo amor da graça de Deus, não é, irmãos? Amém. Mas Mateus capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa da justiça. Ah, você vai ser mandado embora. O seu salário vai ser menor porque você é crente. Irmão, paciência. Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem toda sorte de mal contra vós. Sabe o que Jesus manda fazer? Regozijai-vos e exultai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? O juízo sobre os ímpios não vale a pena afastar da fé. Agora, o versículo 7, e aqui eu termino, é a bênção sobre o justo, né? Olha aqui, o Senhor é justo. O Senhor é justo, e Ele ama a justiça. Aí as pessoas dizem assim: pastor, mas Deus é pai e não é padrasto. Pastor, que pai que vai querer o mal para o filho? Pastor, Deus é amor. É verdade, mas Deus é justo e ama a justiça. Olha aqui para você entender um pouco da justiça de Deus. Eu já vou encerrar. A justiça de Deus diz assim: aquele que pecar vai morrer. Todos pecaram, logo todos iam para o inferno. Deus olhou e falou assim: eu preciso de alguém que não peque, para morrer no lugar dos que pecaram, porque aí eu pago o preço da minha justiça. Porque eu falei que quem pegar vai morrer. Aí quem veio? O próprio Filho de Deus. Deus é Pai, Deus é amor, principalmente do único Filho dele, Jesus. Mas Ele mandou Jesus aqui para morrer, para sofrer, para que eu e você não precisássemos sofrer o juízo dos condenados. Agora, se eu abro mão de Jesus, a pedra de esquina, se eu vou levando a vida de qualquer maneira, se tudo está bom, se 100 cruzeiro é suficiente para eu ir ali e votar em quem você quiser, irmão, você já tirou a pedra de esquina, aí já era, porque o juízo do ímpio é esse. Agora, a bênção do justo está aqui: os retos verão a face de Deus. Uns, preste atenção, uns chuva de fogo e enxofre ardente, outros verão a face de Deus. De que lado você está? De que lado você está? De que lado? O lado da destruição, dos fundamentos, da anarquia, da mentira? Ou você está do lado daqueles que verão a face de Deus? Irmãos, que o Espírito Santo nos oriente, nos ajude a viver e sermos melhores cristãos de verdade, né? Que nós vivamos, olha aqui, sonhar é bom, olha para mim.
Sonhar é bom, é muito bom sonhar, mas quem vive de sonho não faz nada, porque você sonha, acorda e não faz nada. Sonho é bom, mas não é tudo. Nós precisamos de ter princípios, porque quem tem princípios, Deus pega sonho e faz virar realidade. Quem não tem princípio e só tem sonho, ele vai morrer um sonhador. E sabe o lugar que tem mais sonho? No cemitério. Nunca aconteceram. Se você quer que o seu sonho se realize, não seja apenas uma sonhadora. Não permita que os seus fundamentos sejam destruídos. Seja uma pessoa de princípios. Eu quero convidar você para ficar de pé, por gentileza. Por gentileza. Gabriel, coloque Hebreus 12, 28 aí, por favor, na Bíblia. Hebreus 12, 28. Os fundamentos humanos podem até serem destruídos, abalados, podem. Mas eu quero ler com você Hebreus 12, 28. Esse texto fala que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Amém? Quantos receberam um reino inabalável aí? Eu faço parte de um reino inabalável. O inimigo pode tocar em muitas coisas, inclusive na minha saúde, nos meus bens, mas no reino espiritual que eu faço parte, ele não pode tocar. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino inabalável. Quantos já receberam um reino inabalável? E ele só é inabalável porque ele tem uma pedra de esquina que não se abala. Satanás chega para você e coloca aquele homem maravilhoso, né? Lá da padaria, lá da academia, lá do Pesque Pague. E ele vem, você, gente, eu vou deixar minha família. Aquela mulher encantadora, aquele dinheiro fácil. Mas quem tem o reino inabalável, quem está firmado em Jesus Cristo, ele pode até ser tentado, mas ele clama o sangue de Jesus, e ele diz assim: eu tenho um reino que não pode ser abalado. Afasta-te, Satanás, porque eu quero ver a face de Deus, eu quero ver o rosto de Deus. Vamos ler esse versículo, toda a igreja? Vamos, 1, 2, 3. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus com reverência e temor. Diga agradavelmente, diga com reverência, diga com temor. É assim que eu tenho que servir a Deus. Olha que coisa bonita, né? Alegre. Ser crente não é ser aborrecido, pelo contrário, não é? Passei numa praça ali agora, vindo para cá, uma turma lá fumando crack. Eles é quem devem ficar aborrecidos, eu não. Eu tenho o sangue de Jesus que me limpa, o Espírito Santo me enche. Então sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com temor.